tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Doutora Liane Lage, mais uma vez conosco, aqui no âmbito da Comissão de Estudos de Patentes da BPI. Prazer contar com vocês e todos que estão aqui já começando a mandar mensagens pelo chat. Liane, para te falar, temos bastante ouvintes aqui, todos acho que bastante curiosos para ouvir as expectativas para o ano de 2021. Então, agradecer a todos. Eu sou, para quem não me conhece, Ana Cristina Miller, e estou aqui com os meus colegas coordenadores de comissão junto comigo, José Eduardo Figueiras e Ana Cláudia Mamed. Ana. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Liane, colegas aqui da comissão. Agradeço a Ana aí já pela introdução. E, mais uma vez, agradeço aqui também a Liane, que sempre é muito solícita e atende esses convites, né, os nossos convites aqui da BPI, da Comissão de Patentes, com muita dedicação e sempre está prontamente aqui disponível para conversar com a gente. A Liane já é muito conhecida aqui, né, de muitos, mas como sempre tem associados novos, novos participantes, então eu vou fazer aqui a breve introdução da Liane antes de passar a palavra para ela. Liane Elizabeth Caldeira Lage, mineira, né, Liane? Mineira, graduada em Engenharia Química pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e tem mestrado e doutorado pelo Programa de Engenharia Química da COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Desde 98, ela é pesquisadora em propriedade industrial no NPI, tendo assumido o cargo de chefe de divisão da Química Orgânica em 2004. De 2011 até meados de 2018, conduziu a coordenação geral de patentes. E a partir de então, ela está assumindo a diretoria de patentes, programa de computador e topografia de circuitos integrados. Liane, mais uma vez, obrigada, e eu passo a palavra para você. Obrigada, Ana Cláudia, Ana Miller, Zé Eduardo, Érica, que sempre está aí por trás dos bastidores. Obrigada, BPI. Eu tenho o maior prazer em conversar com todos os usuários do sistema, porque eu acho que muito do que estamos fazendo hoje tem dado certo, porque tem um trabalho muito colaborativo, né, com o usuário. O interesse para que o sistema de propriedade industrial no Brasil seja fortalecido, ele é mútuo. Então, é um prazer conversar com vocês. Eu não entendo isso como uma palestra, mas sim como um diálogo em que a gente tem a oportunidade de trocar opiniões, a gente apresentar o que nós temos, o que temos feito, né, o que pensamos ao fazer, o que pretendemos fazer, e para que vocês tenham também um campo mais transparente e que possam trabalhar e se programar melhor em cima do nosso planejamento. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vocês estão vendo? Chegou a vocês? Então, chegou sim, Liane. Então, tá ótimo. Qual é a minha ideia? O que eu pretendo apresentar para vocês? Primeiro, contextualizar, né, essa história da DIRPA, do Plano de Combate ao Backlog, num contexto mais amplo, que é o contexto do INPI, né? Toda mudança do INPI, ela não ocorre só no âmbito de patentes, mas o INPI em toda a sua estrutura. Então, o INPI mais 50 para a gente representa um marco daquilo que a gente pretende construir para o futuro. E aí, nesse sentido, o que é preciso mostrar é o salto que nós estamos dando. É um salto e que 2021 é parte desse salto. A partir de 2022, a gente pretende estar, talvez, em águas mais suaves, menos turbulentas. Mas ainda tem muito trabalho a ser feito, muito trabalho conjunto. Nós precisamos ainda contar com vocês para muitas dos nossos planejamentos. Se nós considerarmos
tudo que tem sido feito no INPI, a gente pode voltar, vamos voltar um pouco mais, a partir do plano estratégico do INPI de 2018 e 2021. Né? Naquele momento, a gente, que já tinha começado com o Dr. Pimentel, mas a partir de 2018 para 2021, nós começamos a estruturar os nossos planejamentos. E o que eu posso dizer para vocês é que cada vez mais a gente está evoluindo nessa estrutura. Então, hoje, vocês podem ver, o INPI já tem um plano de ação da instituição no nosso site, vocês podem acompanhar. E dentro desse plano de ação de hoje, ainda como uma iniciativa estratégica, como um dos objetivos estratégicos, está o plano de combate ao backlog, que já começou de muito tempo, como a gente vai poder ver aqui para frente. Este ano, a diferença foi que nós começamos a avaliar a DIRPA e verificamos que existem obstáculos que são muito pontuais de cada área. E para que a gente pudesse estruturar e se planejar ainda mais, nós também interiorizamos um plano de ação na DIRPA. E cada área fez o seu próprio plano de ação. Então, ainda não é. O objetivo conjunto, obviamente, é o combate ao backlog, é chegar a 2022 em um outro patamar, mas nós podemos verificar que cada área tem um plano de ação muito específico. E é isso que eu vou mostrar um pouquinho para vocês, assim, as iniciativas de cada uma dessas áreas. Liane, desculpa só fazer aqui uma interrupção, mas é que está todo mundo muito curioso. Enfim, saiu aqui mais um voto, 6-1, já teve a maioria, então... Já está com a maioria da inconstitucionalidade. Então, significa que nós vamos agora ver a discussão da modulação ou eles continuam votando? Sim, vão terminar todos os votos, né? Todos vão falar e depois segue para a discussão da modulação. Não, é importante o que a Ana Cláudia falou aí, porque nós estamos vivendo hoje um momento em que a propriedade industrial está no auge, né? E eu costumo dizer que ainda bem que nós temos o plano de combate ao backlog, que tem amenizado um pouco o impacto de toda essa discussão, né? Nesses últimos 2 anos, eu entendo que o INPI ele reconquistou sua credibilidade. É claro que o passado nos persegue, nós estamos finalizando todos os nossos problemas, tentando finalizar esse ano, mas uma das modificações que a DIRPA trouxe para a construção deste plano foi uma grande mudança de mentalidade. Ainda é o mindset, uma mudança do mindset, ainda preservando a nossa autonomia técnica. Então, esse plano ele tem como base, né, como premissa básica, o aproveitamento da busca de uma forma oficial, não que não fizéssemos antes, mas passamos a fazer. Nós passamos a considerar a possibilidade de inteligência artificial. Vocês sabem que a inteligência artificial amedronta muitos, não amedronta o servidor público, amedronta o empregado de qualquer instituição, né? Então, há um medo generalizado da perda do seu objeto de trabalho para a inteligência artificial. Mas a inteligência artificial está aí e nós precisamos, de fato, começar a confrontá-la e trazê-la de forma eficiente para o nosso trabalho. Nós estamos discutindo o trabalho colaborativo, a terceirização da busca e novos modelos de trabalho. Então, tudo isso é uma construção de um novo momento da diretoria de patentes dentro da instituição e que traz grandes benefícios para a sociedade. E uma das mudanças, né, não sei se chega a ser uma das grandes mudanças, mas nós começamos a fazer esse trabalho muito juntos com o usuário, né? Nós mostramos as nossas dificuldades e essas dificuldades elas passavam principalmente pela dificuldade que tivemos ao longo dos anos da digitalização
E em função disso, desse trabalho conjunto, né, com as associações, nós temos conseguido recuperar vários pedidos, cujas petições estavam perdidas ou indisponíveis no momento, ou imagens ruins. Então, nós estamos conseguindo, e aí eu deixo aqui, aproveito que todos os usuários da BPI, todos os associados da BPI que fazem parte de grandes escritórios, hoje são nossos colaboradores no sentido de recuperarmos estas imagens. Mas com relação ao aproveitamento da busca, a gente pode olhar lá para trás. Nós começamos de fato em 2018. Quem não lembra, num congresso da BPI, eu trazendo um projeto piloto para uso do 620, mas depois teve uma normativa do governo que nos atrapalhou, mas mesmo assim, a normativa do 620 já nos deu um grande avanço. Com o plano de combate ao backlog, nós entramos com o 621 em 2019. O 622 ele não entrou de imediato porque ele ia mais para o lado dos examinadores, né? O 622 é para aqueles pedidos que não têm busca e é necessário que os examinadores façam a busca. E o 621 foi feito, em sua grande maioria, pelos chefes. Isto é uma justificativa para o grande número de 621 publicados e a não correspondência imediata com a continuidade do exame. O objetivo, sim, além de facilitar o exame quando chegasse ao examinador, era também, digamos assim, uma limpeza do nosso backlog. Nós sabíamos, por vários motivos, por vários arquivamentos, por não pagamento de anuidade, que havia um desinteresse do usuário de continuar com determinados pedidos, mas eles só se manifestariam se tivessem sido instados a se manifestar. Então, parte do 621 tinha esse objetivo, né? Um era facilitar, diminuir o trabalho do examinador, fazendo a busca, que é semiautomática, e parte era realmente uma limpeza do nosso grande backlog, e isso de fato aconteceu. O 622 ele começou a ocorrer mais lentamente, agora a gente está um pouco mais, exatamente porque o examinador ele vai na cronologia. O chefe, ao fazer o 621, fazia em grandes quantidades, ainda cronológico na área, mas nas mãos do examinador, ele só pode examinar aquilo que vem na cronologia do exame. Em 2020, nós entramos, né, com um acordo de colaboração com o CAIS e começamos uma publicação automática para a área de química utilizando a ferramenta desenvolvida pelo CAIS, que é uma ferramenta que vai se aprimorando. Então, em 2020, nós trouxemos essa novidade com uma modificação da resolução pela introdução da possibilidade de uma ferramenta de inteligência artificial. E agora, em 2021, nós introduzimos o 623, que nada mais é do que a resolução do 621 transplantada para o pós-backlog. Nós começamos em 2021 fazer as publicações de aproveitamentos de busca para pedidos depositados em 2017. E no final dessa apresentação, eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho desta lógica, por que a gente está fazendo esse 6.23. Mas é importante frisar aqui que não há diferenças entre 6.21 e 6.23, a não ser na possibilidade do examinador complementar a busca. E vou dizer também o porquê. No caso do combate ao backlog, não precisaríamos fazer
não abrimos a possibilidade do examinador fazer esse acompanhamento porque a maioria dos pedidos já estavam decididos lá fora. Quando a gente entra em 2017, não é bem verdade. Existe a busca, mas nem todos os pedidos já estão decididos. Não que a gente vá decidir igualmente nos outros escritórios, mas já é mais um subsídio para o examinador, o que facilita o seu exame. A partir de agora, isso não é verdade para todos os pedidos. Por isso, foi aberto a participação do examinador fazendo novas buscas, apresentando estratégias de buscas e, no caso de encontrar alguma anterioridade que seja diferenciada. Até a última vez que eu fiz o levantamento, nós já fizemos 388 publicações do 623 e elas vão aumentar ao longo do ano. Como todos conhecem, né, o símbolo que eu mais gosto é esse backlogômetro, adoro essa seta começando a descer. É fato que nós temos muito a fazer, né? Nós temos aqui 50.936. Às vezes há divergência nos dados que eu vou apresentar, porque a base de dados ela muda semanalmente. Então, para que eu tenha tudo atualizado na mesma base, eu teria que refazer todos os gráficos. Isso não é possível, tá? Então, pequenas divergências vêm dessa diferença de levantamento dos dados. Então, o backlogômetro, que todo mundo conhece, nos mostra que, de fato, e isso a gente tem falado em todas as mídias, gritado aos quatro cantos, e inclusive está se falando muito lá no STF, é que nós, de fato, estamos conseguindo avançar no backlog, né? Na redução do backlog. Nós hoje temos basicamente 60% de redução do backlog. E ainda temos um valor relativamente alto, e vocês podem ver aqui neste vermelho que no caso de pedidos em vermelho, são pedidos, alguns já estão aptos para exame, então tem que ter o 621 ou 622, muitos precisam do 622, 621 praticamente já acabou. Nós temos pedidos que estão ainda na questão do exame formal, também falado lá no STF, sim, estão por falta de imagem, por falta de uma série de coisas que as associações têm nos ajudado bastante e nós já diminuímos em grande quantidade essa faixa vermelha que estava aqui no exame formal com a ajuda de vocês. E temos ainda alguns pedidos dentro do combate ao backlog que estão na Anvisa. Aqui é um pouquinho, explicar um pouquinho sobre o que falta examinar depois do 6.21. Nós tínhamos, inicialmente, 149.912 pedidos. Destes, 65% tiveram a publicação 621, tá certo? Então, nós tivemos 98.103 pedidos que tiveram a publicação 6.21. Pendentes de exame, de qualquer tipo de exame, nós temos 43.939. Então, é um valor bastante elevado, que parte dele nós temos que ainda decidir este ano. Lembrem-se sempre que nós não falamos em decisão de 100% do que está no backlog. Existem algumas áreas que nós não conseguiremos. Destes pedidos que tiveram 621, 18% tiveram deferimento direto. O examinador olhou e viu que estava ok, não havia nenhuma inconsistência com o quadro apresentado e esses 18.146 foram deferidos diretos. Outros foram deferidos com outro exame, o que demonstra que não é só o fato de estar decidido lá fora que aqui será decidido de imediato, ou será tudo deferido. Nós tivemos 6.407 que tiveram exame posterior ao 621. Destes pedidos com 621, nós temos em exame, quer dizer, de alguma forma já tiveram 61, 71, e aí já está na carga de exame do examinador, 4.494. Tivemos
um número baixo de pedidos indeferidos, 1.804. Por quê? Porque boa parte daqueles pedidos que nós indeferimos, ele foi arquivado definitivamente. Se vocês se lembrarem, a gente fazia uma ciência, não respondia e só depois que era arquivado, né? Depois de uma exigência ou depois de uma ciência, era indeferido. Bom, enfim, nós tivemos 1.804 indeferidos, ainda que tenha apresentado algum tipo de resposta. E tivemos 23.303, ou seja, 24% desse total que teve 621 foi arquivado definitivamente. Essa pergunta me foi pedida pela Ana Cláudia antes de começar, antes dessa apresentação, e eu espero que a gente tenha conseguido mostrar para vocês como é que a gente está controlando o que está no combate ao backlog. Eu posso garantir a vocês o seguinte: tudo aquilo que nós apresentamos, nós acompanhamos semanalmente todos os números de todas as áreas, de 61, 71, 91, 92, arquivado, não arquivado. É uma reunião semanal para acompanhamento do combate ao backlog. Com relação ao plano de ação, né, que envolve as diferentes áreas, nós temos algumas ações que são transversais a todas as áreas, quer seja técnica, administrativa, e essas ações nós puxamos para acompanhamento direto do gabinete. Entre elas, nós temos o combate, né, que é o que a gente faz a revisão semanal, revisão de normativos que estamos fazendo, aperfeiçoamento do PPH, a terceirização das buscas, distribuição de pedidos de patentes por áreas correlatas, o projeto do CAIS, que é de inteligência artificial da busca, e projeto de revisão de classificações. Embora sejam coordenados por áreas, às vezes coordenadores, gestores ou até mesmo examinadores, são projetos cujo acompanhamento fica direto com o gabinete da DIRPA e está no nosso plano de ação da DIRPA. E nós vamos agora, então, às outras coordenações. E começamos, por exemplo, com a coordenação CADPAT, né, administrativa. Também tem o seu plano de ação acompanhado, e esse plano de ação tem iniciativas e ações e tem entregas bimestrais que vão ser acompanhadas em reunião de coordenação. Então, todos têm entregas com acompanhamento constante. Administrativo, parece que talvez vocês não vejam isso de uma forma muito clara, mas podem ter certeza que todos esses planos de ações têm impacto direto naquilo que nós fornecemos como serviço ao usuário. Então, por exemplo, criação de FAQ, elaboração de procedimentos de transferência, alterações de nome, todas essas ações administrativas estão dentro do plano de ação da CADPAT. Né? Revisão do manual de procedimentos administrativos, nós ainda não colocamos no ar, porque os normativos agora têm que passar por uma revisão de acordo com a publicação de Brasília, um normativo de Brasília. Então, a gente está fazendo essa revisão, mas ainda este ano vai para o nosso site. O PCT, né, também tem diferentes ações e muitas voltadas para a questão de qualidade. Né? Embora a gente tenha feito essa aceleração, se vocês se lembrarem, no eixo 2 nós estamos sempre preocupados com a qualidade. É um balanço momentâneo que a gente optou por uma celeridade, mas nós temos que achar este equilíbrio para o futuro. E a qualidade, nós já temos um sistema que já está estabelecido e que já está começando a ser implantado na área do PCT e que depois será ampliado em todas as áreas, tá certo? Nós temos também alguns pilotos que devem ser iniciados também envolvendo os resultados de autoridades de buscas, com pedidos PCT fase nacional e pedido negativo a PCT também fase nacional, para ser aproveitamento na nossa fase nacional. Ainda em maio, a gente publica esse plano e vocês vão conhecer um pouco mais dos detalhes de cada uma dessas ações.
O Centro de Informação Tecnológica tomou uma importância tão grande atualmente que ele passou a ser importante não só para a DIRPA, porque ele lida com os nossos dados, trabalha com os nossos dados, mas graças, né, a Deus, né, vamos botar a Deus, nós temos hoje as políticas públicas preocupadas com a informação tecnológica. Então, nós estamos trabalhando ativamente com diversas áreas do governo, quer seja na área da agricultura, quer seja no incentivo a novos negócios, como no INPI Negócios, estruturações de bases tecnológicas de outras áreas, estudos e radares. Então, o CEPIT teve que parar para poder se organizar, porque nós não temos braços nem capacidade de atender a todos. E aí é que está a grande importância da propriedade intelectual, né? É a grande troca da patente, é a informação tecnológica. Então, à medida que a gente começa a trabalhar esta informação tecnológica para fazer política pública, para incentivar negócios específicos no Brasil, eu entendo que no Brasil a propriedade intelectual começa a mostrar, de fato, a sua importância. E aí, quando nós passamos para as coordenações técnicas, nós vemos, por exemplo, a CGPAT 1, que é uma área muito voltada à área da química, especificamente, então a área farmacêutica, a químico-farmacêutica está lá dentro. Nós estabelecemos uma força-tarefa com examinadores voluntários de todas as outras áreas que não fossem de FAR 1 ou de FAR 2, para auxiliar no exame da área farmacêutica, até pela importância e pelo atraso que a gente sabe que tem e pelos pedidos que permanecem na Anvisa e que a gente aguarda retorno. Então, esses examinadores, foi um grupo grande, não me lembro o número agora, mas fizemos uma força-tarefa para fazer esse tipo de trabalho. Isso é algo que a gente está fazendo em todas as coordenações, buscando reforços em áreas que tenham examinadores capacitados e que são até treinados para fazer o exame em outras áreas. Então, isso faz parte do nosso plano de ação. A gente tem delimitado quantos pedidos serão feitos por cada área, a cada tempo, para que a gente chegue no final do ano com os resultados que nós gostaríamos de chegar. E isso é feito, o controle do exame de pedidos do plano de combate ao backlog, também são ações específicas, o número de emissões do 622, utilizando a inteligência artificial, e olha só, neste caso também é o chefe que está fazendo, né? O chefe fez o 621, o chefe fez o 622, o chefe fará o 623. Tá? Então, todos esses dados são pontuados e são mensuráveis a cada bimestre. A questão do artigo 40, a gente lutou incansavelmente para conseguir acabar com ele a tempo. Não sabemos como será a modulação, mas não foi por falta de esforço neste plano de combate ao backlog, era o objetivo primeiro. Acabar com o parágrafo único do artigo 40. Né? A CGPAT 2, que lida mais com a biotecnologia e o agronegócio, também está com um grande plano de reestruturação interna, né? Com examinadores de uma área para outra, mudanças de classificação, realização de recursos e nulidades para ajudar a equipe de recursos, que é a CGREC, que a gente sabe que precisa trabalhar também, sabe que precisa e que falta mão de obra lá, como falta para a gente, né? Então, nós temos que aprender a como achar esse balanço, esse equilíbrio, para poder não decidir na nossa área e aí ficar tudo parado lá na CGREC. Colaboração de exame técnico com outras áreas da DIRPA, tem áreas ajudando a DIMEC, a DIALP e a DIMOL estão se ajudando, enfim, nós estamos fazendo um trabalho muito racional para atender e para conseguir fazer aquilo que nós prometemos.
A CGPAT 3, que é a área da telecomunicações, uma das áreas mais atrasadas, né, em termos de backlog, também tem feito vários trabalhos, inclusive trabalhos que são transversais, mas que são coordenados lá pela CGPAT 3. Por exemplo, o projeto piloto de terceirização de buscas, que a gente trouxe para controle do gabinete, ele é coordenado pelo coordenador da CGPAT 3, em conjunto com uma área da CGPAT 4. Então, é um trabalho realmente dinâmico e que depende do auxílio de todas as outras áreas. Nós temos um trabalho de reaproveitamento do trabalho do EPO, num acordo de colaboração. Nós já identificamos, e isso pega para o pós-backlog, identificamos algumas classificações que não temos expertise. Neste acordo, a ideia é que o EPO, que a gente reaproveite o trabalho deles e que, em contrapartida, eles treinem os nossos examinadores naquelas matérias. E é um trabalho que está sendo bastante profícuo. Nós temos vários, dentro desse ACT, nós temos vários projetos que estão em andamento e posso garantir para os senhores que tem sido assim muito interessante. Então, essa é uma parte da mudança do mindset em que a colaboração com outros escritórios ela está se tornando muito mais efetiva. Além disso, no próprio combate ao backlog, o escritório europeu tem nos auxiliado muito. Quando a gente precisa de dados, por exemplo, nós tivemos várias decisões que foram muito aceleradas, quando numa listagem o escritório nos passou todos os pedidos que não tiveram anterioridade X, só tiveram anterioridade A. Isso facilitou muito o exame. Esses pedidos foram todos decididos pelos chefes, pelos coordenadores, e nós conseguimos adiantar bastante. Então, nós estamos buscando formas com bastante segurança para acelerar e conseguir chegar a esses 80%. Posso garantir que não é muito fácil, não, mas estamos aquilo que é possível ser feito, nós estamos fazendo dentro da segurança que a nossa legislação nos permite. Estão fazendo também lá as necessidades de sistemas que a gente precisa na DIRPA e a implantação de indicadores de gestões nas divisões técnicas é um trabalho que o Wagner está fazendo diretamente e que vai ser bastante interessante, que é importante, porque não é só importante acabar com o backlog, é importante estruturar a diretoria para que a gente possa trabalhar com segurança, com qualidade, com eficiência, com eficácia, bom, enfim, da melhor forma possível. Ainda na CGPAT 3, né, e a gente tem a questão da verificação de qualidade também, que eles estão trabalhando lá. Tópicos, tem um grupo de estudo trabalhando com tópicos de pedidos relacionados à inteligência artificial, porque a gente tem um projeto, um acordo com os BRICS, e que envolve principalmente a inteligência artificial e também a readequação das áreas técnicas. Isso é um trabalho que vai ser transversal à diretoria de patentes. A CGPAT 4, né, tem também buscado solucionar os seus gargalos, tem alguns projetos que são transversais, entre eles nós temos o artigo 32, pedidos divididos, artigo 10º, bom, enfim, nós temos não só projetos específicos, como projetos transversais. Uma das áreas mais complexas e com atrasos é a de MEC. Eles têm trabalhado muito com um aumento do número de decisões exorbitantes, mas ainda assim nós não chegaremos ao final de 2021 com 2016 finalizado. Essa é uma das áreas que vai estar lá nos 80%. Mas há um projeto para terminar todos os pedidos até 2014 e já ter iniciado 2015 e 2016. E outros projetos que nós estamos, distribuição de pedidos por áreas tecnológicas correlatas, uso de cláusulas tipo, automatização disso. Então, são muitos projetos, muitas iniciativas que a gente está trabalhando em conjunto para buscar esta solução.
Analisando um pouco, né, os pedidos que estão no backlogômetro, que eu acho que eu estou falando muito rápido, gente. Tá ótimo. Nós vamos ver então os pedidos que estão no backlogômetro e tentar entender por que que a gente começou a fazer a publicação do 623. E não foi só pensando nos escritórios, na manutenção, né, do volume de movimento nos escritórios. Na nossa proposta do combate ao backlog, nós estabelecemos que nós resolveríamos 80% do backlog e, além disso, nós iniciaríamos um tempo de exame que seria de 2 anos após o pedido de exame, correto? Então, quando a gente começa a analisar os dados que estão no backlogômetro e a capacidade de decisão, e quando eu falo a capacidade de decisão, eu estou falando a capacidade de decisão por examinador, por divisão, porque cada divisão tem uma capacidade de exame diferenciada de acordo com a tecnologia envolvida e também, quando você vai mensurar a divisão, vai depender do número de examinadores que tem em cada divisão, correto? Eu acho que vocês estão ouvindo o cachorro lá no quintal, mas eu não consigo tirá-lo. Deixa eu só tentar mandar até uma Ele mensagem aqui. também. Estão Ele ouvindo? também está empolgado com os resultados aí Acho que do sim. avanço ao combate ao backlog. Está só comemorando. Só um minutinho. Mas pode ficar tranquila, Eliane, porque acho que está todo mundo tão concentrado no que você está falando que a gente não tá ficando incomodado, não. O Não, som está muito muito baixo. profundo, está muito baixinho. que bom. Então, vamos analisar aqui a CGPAT 1, né, a área da química. Quando nós pegamos todos os pedidos que estão lá no amarelinho, os pedidos que já tiveram o 621, e distribuímos em anos. Onde estão esses pedidos? E aí vocês podem ver, por exemplo, a de Faro 1 tem alguns pedidos perdidos lá. Certamente esses pedidos que estão aqui são aqueles que nós sabemos que nós dependemos de imagem, alguns estão na Anvisa, são pedidos que a gente está focado. Nós precisamos resolver esse número 1 aqui, precisamos resolver o número 2, precisamos resolver esses pedidos. E se não o fizemos até hoje, é porque não tivemos condições. Agora, quando você pega a distribuição, você vê, embora assim tenha sido ampliado o gráfico para cada uma das áreas, eles não estão na mesma escala. Então, tem que olhar por área mesmo. A capacidade de exame técnico, estou falando só exame do examinador. A capacidade de decisão, não estou falando de 6.1, 7.1. A capacidade de decisão do examinador, quando a gente faz a meta anual, e a meta desse ano foi 30 mil exames pelo examinador, nós temos que a de Faro 1 tem uma capacidade anual de 862. Embora esses dados já tenham sido obtidos, agora no final de abril, né, nós podemos ver que com essa capacidade a gente vai consumir isso aqui. Se tivermos condições, vamos consumir certamente até 2014, iniciando 2015, correto? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Deixa eu ver se eu consigo dar... Não consigo dar um zoom aqui. Érica, você consegue deixar na tela talvez só o slide, enquanto a Liane já mostrando talvez esses números, que talvez facilite a visualização? Eu acho que é ela que tem que botar em tela grande. Deixa eu ver aqui. Eu estou no máximo. Tá peraí. em full screen já. Peraí. Consegui. Tá bom. Não sei se vai dar certo depois. Melhorou? Sim. Foi? Então, quando a gente pega de Faro 1, a gente vê aqui que se nós pegarmos uma capacidade de exame da divisão, isso considerando
olha, normalmente o pessoal tem superado essa capacidade. E se a gente conseguir fazer alguns projetos, considerando, por exemplo, os dados que o EPE tem nos fornecido, pode ser que a gente avance bem mais. Então, eu acredito que a gente feche 2014 e 2015 e 2016 já entra em exame. Quando você vai para a DIFAR 2, que tem uma capacidade um pouco maior, porque tem mais examinadores também, a gente vai talvez até um pouquinho mais. Peguem esses números, aqui 462, então nós já chegamos lá em 2016, isso considerando para esse ano, tá certo? E aí a gente vai fazendo isso para cada área. Vejam a DINOR. A DINOR tem esta capacidade de exame, né? E nós temos aqui, em 2013, 352 pedidos depositados em 2013, que já tiveram 621, né? E que estão aqui. Esses pedidos serão todos decididos. Esses aqui também, e muito provavelmente aqui em 2015. Então, nós chegaremos ao final do ano já examinando 2016. Quando nós passamos para a DIPOL, a mesma coisa. Certamente já chegaremos ao final do ano decidindo 2016. Então, aí nós temos que extrapolar para 2022, correto? O que a gente vai fazer em 2022? Pegamos aqui a DITEX. Esses aqui eu considero resíduos, né? E a gente vai conseguir realmente chegar a 2015 e examinar 2015 e 2016. Então, quando a gente examina essas áreas, nós sabemos que essas aqui, olha, que estão em amarelo forte, são áreas que hoje já podem começar a fazer o 6.23, embora as outras também possam, porque a gente sabe que vai dar para começar e aí eu vou mostrar o porquê as outras também poderiam. Deixa eu passar aqui para... agora... CGPAT 2. E aí... Agora eu tenho que descobrir como é que eu fiz. Achei. A DIALP, né? A DIALP é uma divisão que está com bastante atraso. Essa não vai conseguir. Então, ela não vai conseguir e provavelmente nem vai tentar publicar o 623. Embora, gente, isso são números. Aqui não está considerando todas as possíveis reestruturações que nós já colocamos lá nas nossas ações, tá certo? Quando você vai para a DBio, olha a DBio. Ela já está examinando 2016. Então, essa matéria aqui já vai entrar 2017 praticamente esse ano, essa divisão. Embora os examinadores da DBio estejam ajudando as outras áreas. Mas eles ajudam as outras áreas, mas a matéria deles continua trabalhando, tá certo? Seguimos. Essa aqui é a DIMOL, que também a gente sabe que tem essas duas áreas de biotecnologia, elas estão mais atrasadas. Mas quando a gente chega aqui na DIPAI, vejam só, certamente 2016 já estará em exame este ano, esse 6.21, né? E nós vamos avançar esse resíduo que tem aqui. Então, vejam que essa já está em rosa, essa também está em rosa, e essa aqui também, que é a DIPAC, que também tem uma capacidade de exame alta e que provavelmente daqui a pouco está examinando 2016. CGPAT 3, praticamente isto não vai ocorrer, tá? Que é a área de telecomunicações, de elétrica. Nós temos uma divisão aqui que se destaca, que é a DIPEC. A DIPEC, embora seja uma divisão que a gente pense que é de engenharia química, ela tem toda a parte da física, que estava mais atrasada também.
mas a parte de engenharia química já avançou. A capacidade, essa divisão é muito grande, porque juntaram duas divisões. A capacidade de exame deles é muito alta. Deixa eu aumentar. E aí, muito certamente também a gente já vai poder avançar nisso aqui e começar e trabalhar ainda esse ano, em 2016, e, portanto, já entrar também em 2017. A Ditel já não consideraremos, porque não vai ser possível. Vamos pegar a CGPAT 4. Nesta mesma lógica, eu pego 3 divisões da CGPAT 4 que tem essa possibilidade. A DIMAT. A capacidade de exame deste ano, 1.793. E aqui é o que nós temos para examinar, que teve 6,21. A DIMUT, a capacidade de exame, 2.146. E a gente tem pouquíssimos pedidos para examinar ainda da DIMUT. A DINEC já não dá, tem um número de exame muito grande, mas quando você entra na DITEM, você já vê que muito provavelmente a gente já vai chegar aqui em 2016, rapidamente. Então, já temos que fazer 2017. A ideia do 623, então, era continuar, né, o que nós fizemos até agora, que era do aproveitamento da busca, né, extrapolar, sair isso, porque aquilo que dá certo não dá mais para voltar atrás. A gente vai usar sim, mas a gente de forma alguma vai tirar do examinador a sua autonomia. Não tiramos nem no combate ao backlog. Tanto é que vários pedidos foram indeferidos, tiveram vários 61, 71, continuamos com autonomia do examinador para a sua decisão. Mas o aproveitamento da busca, ele continua. E ele vai continuar. Eu acho que ele não tem volta mais. Tá certo? Isto é feito nos grandes escritórios, na verdade, em todos os escritórios. É um trabalho que você considera de qualidade e que dá para aproveitar. Quando a gente vai analisar qual era o nosso objetivo de examinar pedidos com até 2 anos do pedido de exame, vamos imaginar, o pedido de exame dos pedidos depositados em 2016 ocorreu até 2019. Gente, nós fizemos um levantamento outro dia, a grande maioria vocês sabem disso, eu não preciso contar, mas eu tenho números, só que eu não coloquei aqui. A grande maioria pede lá no finalzinho, nos 36 meses. Ele não pede antes. Então, na média, pedidos depositados em 2016 tiveram seu pedido de exame em 2019. Considerando linear, né? Estou considerando linear, não estou pegando no meio de ano nenhum. Considerando isso, eu tenho que examinar esses pedidos de acordo com o objetivo estabelecido no combate ao backlog até 2020, aqui era 21, até 2021, 2016, não, 2021, isso, até o final de 2021. Alguns a gente não vai conseguir, que era os 80% que a gente vai continuar tentando superar. Mas daí para frente, pedidos depositados em 2017 tiveram seu pedido de exame até 2020. E eles têm que, se tivermos 2 anos após o pedido de exame, eles têm que ser decididos até 2022. Então, eu já tenho que trabalhar com esses pedidos de 2017. E por aí por diante, se a gente vai continuar pedidos depositados em 2018, vão ter o seu pedido esse ano. Então, esses pedidos aqui ainda não estão na nossa rota de exame, mas 2017 já está, porque já pega esse ano. Então, se nós queremos realmente atender o combate ao backlog, pelo menos para um grande número de divisões, nós precisamos já começar a trabalhar com os pedidos de 2017. E, como eu disse, o aproveitamento de exame é algo que deu certo e que a gente pretende que isso, de alguma forma, passe a ser incorporado
na mentalidade do examinador, né? Nessa incorporação, nós estamos com várias bases de dados, estamos fazendo vários treinamentos, estamos preparando, de novo, o eixo 2 do combate ao backlog. Nos prepararmos em qualidade, em treinamento para a continuidade, o pós-backlog. E é isso que a gente está fazendo. Nós estamos com várias bases de dados, com vários treinamentos. O EPO está com vários treinamentos, Dinamarca e o SPTO. A gente, ao mesmo tempo que está trocando a roda, a gente está rodando. Tá? Então, esse é o trabalho que nós estamos fazendo e que a gente acredita que vocês continuarão acreditando na gente, continuarão acreditando que nós teremos resultados, contamos com a ajuda de vocês, contamos com a compreensão, contamos com as sugestões para que a gente possa esclarecer. Eu espero que eu tenha esclarecido parte das dúvidas que foram me levadas pelo comitê e que todos possam acreditar que a gente realmente vai conseguir, porque eu ainda acredito e acho que vamos. É isso. Agradeço a vocês. Nós chegamos aqui ao final da apresentação e espero que vocês tenham entendido pelo menos boa parte daquilo que eu disse. Tá, muito obrigada, Eliane, aí por trazer todos esses dados, né? A gente sabe que o esforço está muito grande aí por parte de vocês, nós sentimos aí no dia a dia. Mas, assim, eu estou assim, com um ponto que eu queria trazer, eu não lembro agora de pronto se num dos slides iniciais em que você trouxe status, quantos casos foram deferidos diretamente, mas, enfim, por dados que hoje mesmo eu acessei pelo site do NPI, apesar da última atualização ser de 12 de março, né, porque essa atualização ela é bimestral, né, de todo aquele BI praticamente que a gente tem ali. Então, quando a gente vai no gráfico de pedidos que estão pendentes de decisão por divisão de área tecnológica, quando a gente visualiza aquele gráfico, a gente tem a opção de fazer filtros. Tá? Então, quem está pendente de decisão, ou seja, dentro dos filtros, qual é uma grande preocupação que se tem? Quantos casos que tem de 621 para sair ainda? E quantos casos? Mas pelo levantamento ali, parece algo da ordem de 10 mil casos. Mas se você voltar naquele primeiro gráfico do vermelhinho, vai dar um número relativamente grande, porque envolve 622. Eu teria que... Deixa eu ver se eu consigo. Porque, assim, nesse gráfico do site do NPI, se a gente filtrar para datas de depósitos de 2016 para trás, para patente de invenção, para casos para categoria, aptos para exame, casos que estão na Anvisa, vamos considerar que casos que estão em exame formal, enfim, ele é um candidato para 621. Você tem que considerar todos esses também. Exatamente, estou considerando todos esses, os ditos aptos para exame, os ditos na Anvisa e os ditos sob exame formal, porque uma vez superado esse exame formal, ele vai para essa emissão. Eu vou compartilhar aqui rapidamente, só para você poder ver. Espera aí. Muita tecnologia. Eliane, enquanto você compartilha, até para você poder pegar, dá tempo de você pegar os dados, só fazer um comentário aqui do chat, até do Ivan Alert. Prazer, Ivan, contar com você aqui conosco. Ele fez 2 comentários, eu vou fazer só um. A pergunta eu vou deixar mais para o final, mas é um que ele fala exatamente sobre os gráficos que você mostrou aqui, né, todos elogiando muito a sua apresentação e esses detalhes que você pôde compartilhar conosco, da capacidade de exame por divisão, e ele pergunta se seria possível para o INPI, então, manter esses gráficos atualizados e disponíveis no site do INPI, para que a gente pudesse também ter mais previsibilidade e acompanhar né, como é que está o andamento desses pedidos por área técnica especificamente.
Esses dados, né, foram levantados, eu tenho até, já está prontinho, até pode ir para o site, a gente não tem menor problema de colocar os dados no site. Ele é mais um relatório, como vocês pediram, me foram fornecidos, e foram fornecidos, Ana, a fonte é a mesma, do que está lá no site, o que está é a mesma, o CEPIT prepara todos os dados para mim. Faça a soma aqui, olha. Você tem 5.100. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. 5.181, mais 1.176, mais 1.446. Esses pedidos todos aqui tem que ter o 6,21. Todos eles. Se você já pegou, se os dados lá ainda estão defasados, aí vai dar uma diferença com o que está aqui. Sempre vai ter diferença. Esses pedidos, e aí não é que eles terão 6,21. A grande maioria é 6,22. Tá? Então, o 6,21 mesmo pode ser o que está aqui em exame formal, porque a gente não sabe se é nacional ou não, né? E não, esses exames formais, a grande maioria é PCT. E então 1.446. O que está na Anvisa, eu não sei lhe dizer se é 6,21 ou 6,22, e tem esses 5.181 que já estão aptos também para ter o 6,22, muito provavelmente. Tá, então, na verdade, uma possível ainda demora nessa emissão de outros casos, né? Como eu mencionei, 6,21, mas devem ser 6,22, porque isso aí 6,22. exige A mais do grande maioria é examinador. 6,22. E aí exige mais do examinador, exige mais Isso. tempo para processar, né? Porque aí já entra num procedimento diferente do chefe Entra num da procedimento de divisão. exame normal, você não tem a busca para aproveitar, né? E no caso do 622 do CAS, que a gente está usando a inteligência do CAS, que ainda também continua em desenvolvimento, está sendo feito pelo chefe. O 621 era feito pelo chefe, porque, lembram, era o automático, o colaborador da coordenação ajudava, o coordenador... Aqui está todo mundo trabalhando, o que dá para a gente adiantar, a gente adianta. Tá? Então, realmente não tem mais. Esses dados, Ana, eu acho que o Ivan e vocês estão sempre me cobrando e pedindo mais coisas, mas eu acho que dá para a gente colocar e manter atualizado, da mesma forma que a gente fazia com aquele relatório do artigo 40. Tá? Eu acho que não tem problema nenhum, acho que dá para vocês manterem acompanhar, né, essa previsão, porque a gente já tem a base pronta. Então, para fazer essas buscas, né, o pessoal da área, lá do CEPIT consegue, é o mesmo pessoal que faz o backlogômetro, todos esses relatórios vêm de lá, né, que tratam, porque são muitos cruzamentos, né? E aí você tem que usar a máquina de estado, então tem que ser eles mesmos para poder fazer isso. Mas uma vez feita a primeira consulta, as outras são fáceis. Entendeu? Eu Seria acho bem que é só apertar um interessante. botão. É que a gente aqui externamente não conseguiria fazer, mas vocês se conseguissem fazer, não com essa mesma periodicidade eventual até do backlogômetro, mas se desse para colocar, sei lá, uma vez por mês, aí não sei, dentro do que ficar Não, razoável. dá sim, isso aí não tem problema nenhum. A gente consegue. Se isso é bom para vocês, para a gente também é. E aí eu acho que essa troca ela tem que ser sempre produtiva. Atualmente a gente consegue, né, pelos dados que estão no site, tem os gráficos, os levantamentos, a gente até consegue exportar para a planilha e fazer vários levantamentos a partir desses dados que vocês mesmos disponibilizaram. Tá, mas porque assim, a gente fica com uma preocupação, especialmente, né, que agora à tarde, eu não me contive ali no meio da apresentação, Liane, desculpa interromper. Você já sabe alguma coisa, não, né? Não, ainda não. Acho que ainda estão aqui nos votos remanescentes. E agora, então, que nós não vamos ter aí mais parágrafo único do artigo 40, a preocupação, então, em que a gente não tenha mais esse backlog se intensifica, né? E juntando assim, nós percebemos que de setembro para cá, e aí vamos ver se o meu entendimento está correto,
De setembro para cá, nós tivemos uma redução, né, que ficou mais consolidada em novembro, de 6,21. Então, é como se a RPI tivesse ficado mais magrinha de setembro para Eram cá. 2.000 por mês, vocês lembram? Sim, eu 2.000 lembro. publicações 1.700, por mês. 1.900 era o ritmo. E Isso. essa semana foram 111. Agora Então, praticamente não tem. E, inclusive, assim, o fato de ter feito 621, de ter tido essa quantidade de arquivamento, permitiu que nós trabalhássemos dados de uma forma um pouco mais previsível. Né? E quando a gente coloca a capacidade de exame, se eu tenho que tratar, sei lá, 50 mil pedidos, a minha capacidade de exame é de 30 mil. Hoje nós estamos lidando com o fato real. E o número de arquivamentos, ele é muito baixo. Né? Ele não é como era antes. E isso foi muito bom, porque agora a gente começa, quer dizer, foi muito bom. A gente sabe que ficou mais difícil, porque antes a gente tinha os arquivamentos, mas quando fizemos o planejamento para 2020, nós contamos com uma faixa, não sei se vocês lembram disso, a gente sempre falou, em torno de 20% de arquivamento. A gente considerava que isso fosse acontecer, e de fato aconteceu. A gente viu o que aconteceu. Agora não tem mais isso. Então, nós estamos buscando formas de aumentar ainda mais a produtividade, que é muito alta. Tá? E quando dizem que nós temos uma produtividade baixa, hoje a média de decisões por examinador por mês é de 8. 8 pedidos por mês. É uma média alta, comparável aos outros países. Porque falar, mas estão aproveitando a busca, mas a nossa legislação é diferente, as nossas diretrizes ainda não são completamente harmônicas, elas são mais restritivas, né? Tudo isso é algo que vai sendo trabalhado. Então, se na média eu estou dizendo que o número de decisões do examinador por examinador é de 8, é porque eu tenho alguns decidindo 12, 13, 14. Outros decidem 6, porque quando você desce lá para a sequência biológica, fala aí Ana Miller, né? É outro mundo. Né? Porque são páginas e páginas e páginas que você tem que olhar, de reivindicação, as fórmulas marcos. Então, as tecnologias são diferentes. Quando a gente vai para telecomunicações, também, os processos são de chorar. Né? Assim, quando você pensa, não é porque é mais difícil, né? Mas ele é mais trabalhoso para todos os casos, para esses casos específicos. Então, essas divisões, elas têm um número de decisões mais baixo, mas tem outras que têm um número de decisões bem mais alta. Né? Você pega a divisão de modelo de utilidade, são 15. 15 por mês. Eliane, quando você fala dos exames de outros países, né, desse número, comparativamente, aí você está falando, só para exemplificar para a plateia que está aqui, você está se referindo a quais escritórios de propriedade industrial, se você tem isso com você? Olha, eu não tenho de cabeça, Ana, mas a gente fez essa comparação quando a gente mandou para o STF os dados. Tá? Nós fizemos uma comparação com o número de decisões, porque aí alguns queriam que comparássemos só com os pedidos nacionais, mas a gente tem um mundo de pedidos aí para trás. Isso não se aplica aqui para o dia de hoje. Pode ser que lá na frente a gente consiga. E quando nós fizemos o nosso cálculo, a nossa deficiência de examinadores, principalmente para algumas áreas, é muito grande. Então, não tem milagre, gente. Nós estamos tentando solucionar para algumas áreas da forma mais racional possível. Existem áreas que você não pega e pesca o examinador e fala assim, agora você vai examinar aqui. Não acontece. Mesmo na área de fármacos, que nós, engenheiros químicos, aí, Ana Cláudia, aí vamos defender a nossa classe. Nós, engenheiros químicos, somos bastante versáteis, nós sabemos tudo. Para você examinar fármaco, você tem que ser treinada. É um outro mundo. Não é só a química.
Você tem a parte terapêutica, de fisiologia, que você não sabe. Então, você tem que ser treinado nas diretrizes, tem que ser treinado em algumas áreas. Telecomunicações, você não acha um santo que queira ir para lá, que não conhece, mesmo sendo engenheiro elétrico, eletrônico. São áreas que a gente não tem como fazer isso. Você não consegue pegar um engenheiro mecânico e colocar ele e falar, agora você vai fazer mecatrônica. Não vai. Então, primeiro a gente está. A limpeza do backlog, ela foi necessária para que a gente pudesse até entender melhor qual é o mundo que a gente está vivendo, né? Qual é o montante, quais as classificações, como é que a gente pode racionalizar, colocar um examinador de uma área para outra. Tem áreas que não pode, olha só, amigo, estamos fazendo o máximo. Precisamos, e aí nós agradecemos ao Toffoli, porque ele nos deu o mandatório, né, de contratar examinadores. Quem sabe a gente consegue. Então, E Liane, por isso que eu falar iria nele, perguntar, né? não, por falar nele, né? O placar aqui encerrou. Vamos compartilhar aqui com todo mundo, porque hoje a audiência está dividida, né? Tá todo mundo cai lá, mas o placar ficou 9-2, Quem foi o outro decidido 2? pela inconstitucionalidade. Eu cheguei a ver, enfim, foi o Luiz Alberto Barroso. Né? O outro, acredito, não tenho certeza. O que tenha Fux sido votou Fux. por último, foi o Fux. Acho que foi o Fux, né? Então é isso foi o mesmo. Então, Fux. Fux e Barroso votaram pela constitucionalidade, e agora a gente vai seguir aí para a discussão da modulação. Agora, Liane, só para você saber, apesar da divisão, né, Ana e Zé, a gente está com 78 pessoas aqui te assistindo ainda, Liane. Então tá todo mundo, acho que compartilhando, preocupado, e preocupado com expectativa e tantas coisas boas, e que a gente fica falando, claro que a gente está muito focado no backlog, mas também é interessante deles, né, de todos nós vermos como são várias outras ações em paralelo. Quantas outras medidas em paralelo com a redução do backlog vocês têm feito? Né? São coisas que acontecem simultaneamente, porque é a preocupação da redução, mas ao mesmo tempo já olhando para frente. Tem uma série de questões que precisam ser ajustadas, melhoradas, tem questão de artigo 32, tem questões relacionadas a restabelecimento de direito, tem questões mais do dia a dia formal que precisam ser resolvidas. E que muitas já são tratadas, estão sendo tratadas. É porque nós não temos, eu falo assim, agora eu vou pegar esse grupo, você vai ficar só estudando isso. Não tem, né? Olha só, você é responsável por fazer X na sua área, por todas as suas coordenações, você tem que treinar o seu pessoal, você tem que participar do Prosperity, que é a preparação para o INPI do século XXI, né? O Prosperity está aí, ele consome as nossas energias, vocês não têm noção. E é importante, porque a gente está discutindo o INPI. Então, eu não tenho, como diretora de patente, como não dar pitaco na área de recursos humanos. Eu não tenho como não falar na área de TI. Eu não tenho como... E olha, nós temos todos os órgãos de controle em cima da gente. Então, a gente responde auditoria 24 horas, a gente responde em todas as áreas. Eu vou contar para você que ser servidor público e querer fazer fazer dar certo, fazer o melhor para a sociedade, tem que ter um pouquinho de altruísmo aí, porque senão não consegue. Não consegue, é isso mesmo. Não, certíssimo, Liane. E acho que quando você fala você começou a comentar ali de contratação de novos examinadores, o USPTO divulgou agora esses dias que estão contratando centenas de novos examinadores até o final de junho, né? Aqui temos alguma, então, previsão para esse ano? Você acha a gente vai tentar um emergencial para esse ano, entendeu? A gente não pode só apanhar, né?
porque não tem condições, não tem estrutura, temos que... E eu acho que essa administração atual, ela tem ajudado muito o INPI. Tudo isso que está acontecendo teve um suporte incrível do Ministério da Economia. Eles estão com a gente passo a passo, entendeu? É porque o governo é governo, então tem uma legislação, tem orçamento. Nós estamos no meio de uma pandemia, gente. Fazer tudo isso acontecer no meio de uma pandemia, pedir mais servidor público no meio de que já é olhado como um marajá, né? Alguns acham que é isso e que de fato não é. Pelo menos eu posso lhe dizer que o INPI não falo só pela diretoria de patentes, não. O pessoal trabalha muito e isso sempre me impressionou, sempre, né? Talvez tenha tido ao longo do tempo algum erro de gestão, mas não foi por falta de trabalho. E você não pode se basear em um ou dois e colocar todo o resto no mesmo cesto, né? Então, o que sempre me chamou a atenção no INPI, quando eu saí eu trabalhei em empresa, eu trabalhei em fábrica, né? Eu trabalhei em Verdade, Eliane, universidade. verdade. Eu cheguei no INPI, fiquei impressionada com as pessoas, com o profissionalismo, com o comprometimento. E isso é o cerne da casa, né? Gestão é outra coisa, né? E influências políticas também, mas não é a casa. E aí, quando eu uso a hashtag orgulho de ser INPI, eu vou dizer para você, eu tenho mesmo. Entendeu? Porque eu acho que é uma instituição que faz diferença. Ela se comporta de forma diferente. Mudanças de mentalidade em qualquer lugar, em qualquer instituição, quer seja na empresa privada, ou numa escola, ou na sua casa, né? É um processo, né? E esse processo ele está ocorrendo. Eu acho que nós hoje temos os examinadores estão junto, eles estão vendo a importância, estão lá, né? E é isso. Não sei se eu tenho muito mais para falar com vocês, não, porque eu só acabo falando bem e sei que Você tem um fala muito backlog. bem, Eliane. Você sempre fala Né, muito bem, mas é a gente está verdade vendo, mesmo. a gente está vendo tudo que está acontecendo, né? Quando veio o lançamento do 621, né, a gente ficou assim, será? Né? Será que vai dar fôlego, vai dar conta? E a gente viu que Eu realmente o só quero que projeto andou vocês. muito bem. E Eu acho nós que também demos conta, né? Porque teve essa pois parceria é. do nosso lado aqui. Agora, eu gostaria de perguntar, Eliane, o seguinte: na medida que o governo tem dado uma certa autonomia para o INPI e tem apoiado as ações que vocês estão implementando, como é que fica a situação da Anvisa? Vai continuar sendo aquele calo ali que tem que mandar os pedidos para anuência? Ou já existe algum estudo para cortar a participação da Anvisa? Porque uma coisa é patente, outra coisa é a atuação da Anvisa, né? E houve essa mistura aí, que no início a gente ficou completamente estarrecido sem entender. Zé Eduardo, eu vou te falar, porque já foi falado até no STF, né, pelo advogado da União. Nós começamos a estudar por causa da recomendação do TCU. O governo começou a fazer reuniões o ano passado quase que inteiro. Assim que saiu o relatório do TCU, nós fizemos reuniões com todas as áreas do governo, todos os ministérios. Na Casa Civil foram várias reuniões, eu não me lembro quantas. Ministério de Relações Exteriores, Anvisa, Ministério da Saúde, todo mundo junto. Pela primeira vez eu vi dentro do governo as pessoas discutindo de forma racional e como engenheiro, né? Então, Aquela coisa bem assim, gente, o que importa é isso faz diferença, não faz. É quando você tira a ideologia, não que ideologia não seja importante, ideologia é muito importante, porque ele traz um equilíbrio, tá certo?
na hora que você vai discutir, porque senão a gente fica racional demais. Aí você vai falar assim, ah, tantos estão morrendo, mas tantos estão nascendo, e não é assim, né? A racionalidade ela tem que ter limite. Mas eu vi uma discussão que realmente me deu esperança para que um governo começasse a olhar para as coisas de uma forma mais focada, né? Qual é hoje? A própria Anvisa não se negou, ela acha que não faz sentido ela participar da forma que ela está participando. E aí, vamos pensar como governo? Eu acho muito importante que a Anvisa participe do processo, sim, mas de uma outra forma, com subsídios, porque tem uma equipe que é muito boa, que está lá eles estão soterrados num backlog que nem a gente, mas tem uma equipe de profissionais da área de saúde com formação em propriedade intelectual que deve ser aproveitada pelo governo. Então, a ideia é que essa equipe ela fique vinculada ao Ministério da Saúde para acompanhar a prospecção de pedidos com possibilidade de serem incorporadas à nossa Conitec, de ter o pedido de patente, de avaliar e de entrar com subsídio. É isso. Isso é um trabalho racional, né? Então, esse estudo, ele acabou gerando um projeto de lei que deve estar para entrar, esqueci o nome do sistema, tem o CIFOR, eu acho, tem um sistema que entra os projetos de lei do governo, que até o Toffoli, eu acho que falou, um deles falou, e que nesse projeto de lei há uma proposta de acabar com o parágrafo único do artigo 40, claro, num projeto de lei, numa legislação, né? E também de acabar com 229C. Então, isso já está... todos foram de acordo, né? Foi muito bem discutido, foi uma coisa que me deu orgulho de participar. Foi muito legal. E eu acho que isso vai em frente, independente do que acontecer agora, eu acho que tem um caminho por aí, né? Porque essa discussão ela já se encerrou. Não faz sentido que a Anvisa continue, porque hoje, da forma que ela está trabalhando, ela desperdiça esse conhecimento para fazer uma coisa quase que formal. Porque os pedidos que não, ela tem que dar anuência em pedidos que, digamos assim, não impactam no SUS, mas ela tem que dar anuência. Então, tinha, sei lá, 10.000 pedidos que ela tinha que praticamente carimbar, ou olhar, tem alguma substância proibida, né? E a gente começou a trabalhar em conjunto, a gente começou a separar em filas, nós tínhamos, com todas as nossas deficiências, muitas vezes a gente tinha mais capacidade de trabalhar os dados, que não é fácil, e sem condições de TI, né, para as duas áreas, não é fácil trabalhar. Então, eu acho que isso aí a gente tem um futuro mais, mais, mais promissor, eu diria. Entendeu? Ótimo. Liane, a gente tem aqui um comentário do Ivan no chat, né, em relação ao estudo aí que vocês fizeram, que muitos depositantes acabam aguardando o prazo próximo ao exame, o seu terceiro ano, para poder fazer esse requerimento. Então, o que o Ivan pondera aqui é que essa ordem de exame ela acaba seguindo cronologicamente a ordem da data de depósito. Então, não adiantaria muito o depositante requerer antes do exame. Talvez no futuro vá adiantar, né? Se a gente realmente começar a colocar 2 anos depois do exame, pode ser que o pessoal peça antes para poder entrar na fila, porque a gente vai ter uma fila de pedido de exame. Né? Vocês Ao invés de invertendo, uma mudando essa fila de lógica. depósito, vai ter que trabalhar com uma fila de pedido de exame. Isso está sendo construído para chegar aí. Entendeu? Então, você pode ficar até os 36 meses, mas se você pedir lá e fizer a publicação antecipada, você vai para a fila de exame. Esta fila é a fila que tem, eu acho que no Japão, eles trabalham com essa fila. Tem alguns lugares que trabalham com essa fila.
né? O Japão também tem esse prazo que era grande de pedido de exame. E eles queriam entrar aqui, eles pediam, como eles diminuíram lá o prazo de pedido de exame, eles queriam entrar aqui logo, e aí vem o problema do 32. Né? Ainda Era isso tem que eu esse ia problema. comentar Exatamente, que agora. ninguém vai querer, pois é, nesse momento com 32, Como É, é que não, fica? a gente tem muito trabalho pela frente para poder chegar a um sistema absolutamente redondo, né? Porque muitos acabam, né, até aguardando algum andamento em outras jurisdições, seja ela decisão ou algum avanço em exame, para poder propor emendas, mas aqui a gente tem artigo 32 que faz com que a gente acabe tomando uma postura mais conservadora de aguardar até a hora que for possível. Isso. E hoje até estava vendo o ministro Barroso falando sobre o tempo de exame, a redução que passou de 10 anos para 8, né? Que aí o parágrafo único já não tem tanta incidência. Na hora que a gente terminar essa varredura naqueles pedidos que estavam lá para trás, esse tempo médio de exame também vai começar a variar bastante. Aqueles gráficos não vão poder mais, não serão mais referência. Porque hoje você tem pedidos, eu às vezes decido um pedido eu fico olhando na hora de assinar as cartas patentes, né? Chega a me dar dor quando você assina uma carta patente de 2004. Eu falo, mas tá lá, eu assino, tá? Mas esta decisão, ela mexe na média. Ela é um ponto que já está fora da curva, mas está lá, estava lá naqueles pedidos, lembra daqueles gráficos que eu mostro? Tem um aqui, tem dois aqui. Na hora que eles entram com um tempo de decisão muito grande. Então é um indicador sofrível. Mas a gente sofre com eles, mas é o indicador que a gente ainda tem. Mas vai mudar também. Liane, vai uma ser bom. última pergunta aqui, aproveitando essa muito bem levantado pelo Ivan. Nos casos do 6.23, como vocês vão estar contemplando os depositados em 2017, se a gente contar os 36 meses, né? E como você bem falou, a maioria pede só no último mês, até por conta dessa questão que a Ana Cláudia também comentou sobre possibilidade de emendas ou não, aguardando um posicionamento de alguma outra jurisdição. Na hipótese de o pedido já ter sido publicado, mesmo que seja, por exemplo, um caso depositado em dezembro ou novembro de 2017, se a gente requerer o exame agora, ele vai entrar na fila na frente de um pedido depositado em 2017, em janeiro, fevereiro, março, abril, ou não? Olha só, a gente ainda não está trabalhando com a fila de pedido de exame, porque isso é o que a gente está construindo. Para algumas divisões, publicar 2017 já significa que estão chegando lá. Então, a nossa expectativa, se você pegar, por exemplo, uma de bio, né, que já está trabalhando com 2016, ela já vai estar trabalhando. Na hora que entrar pedido 2017, já vai entrar na fila dela de exame. Então, assim, esta fila baseada em pedido de exame ainda não é uma fila que nós consideramos, tá? Mas se você pensar, ela entra de fato, não há uma fila separada, mas se eu tenho lá na fila pedidos de 2016, todos com pedido de exame, então eles estão lá cronológico. 2017 ou 18 sem exame, teve um que pediu exame, ele vai automaticamente passar, porque na hora que eu chegar esse eu não posso examinar, esse eu não posso, você vai buscar aquele que tem pedido de exame, então só vai para o examinador aquilo que já tem pedido de exame. Então, automaticamente ele vai passar, embora não tenha ainda uma fila específica para pedidos de exame, para pedidos com requerimento de exame. Correto. Tá? Ok.
Ele não vai ficar parado esperando que aqueles outros que estão na frente dele façam o requerimento. Ele vai entrar. A gente ainda não está lá, né? Mas a gente vai chegar nessa situação, Sim. É por isso que, Eduardo. assim, me ocorreu isso na cabeça ele fazer essa pergunta, entendeu? Porque vai chegar um momento que vai, talvez, ter que ser feita a fila de exame mesmo, não vai ser de requerimento de exame. Tomara até. E Acho que aí é a isso, gente também temos tem que mais. observar que quando a gente fala esses 36 meses, a gente está falando da data de depósito internacional, né? Quer dizer, então ainda existe um trâmite até entrar na fase Exato. nacional, então, né, não são exatamente 3 anos que entrou aqui e a gente vai ficar esperando. Tem um Né, a gente vai trâmite da falar fase para nacional, 18, mas 18 meses. tem muita coisa que a gente está caminhando para ficar mais automático, entendeu? Então, na hora que a gente ajustar, por exemplo, ajustando o 1.3, que a gente já acabou com o backlog, está limpando esse último resíduo, o 1.1, por exemplo, vai perder sentido. Nós não vamos precisar Exatamente. mais fazer o despacho 1.1. Então, em algum momento, ele vai deixar de existir. Isso libera uma fila, libera TI, a gente pode começar a trabalhar com outra fila. Tudo isso está muito pontuado, porque exatamente cada área, e aí foi muito legal, porque quando a gente levou o plano de ação para que cada área fizesse o seu plano de ação, houve uma discussão interna nas áreas, né? E quando várias cabeças pensam, a chance de a gente encontrar uma boa solução é muito maior, né? E quando a gente sai do campo do desejo, né? Não, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer, porque está lá no papel e daqui a 2 meses vão me perguntar qual o ponto que você está. Então, as coisas começam a acontecer. E eu acho que é isso que a gente espera que esse ano a gente consiga fazer acontecer. Se ninguém ficar estourado antes do tempo. E vocês estão com um grupo, eu acho que muito coeso, né, Liane? Que eu acho que isso é outra coisa importante da gente comentar também, que toda vez que a gente se reúne, a gente percebe, né? É um grupo que é muito coeso, é muito dedicado, realmente vocês estão numa sintonia assim, muito grande. E com as associações, com a BPI, com a BAP, a ASP, a OAB, vocês estão sempre muito também disponíveis para conversar, para explicar o que vocês estão fazendo, para onde vocês estão indo, para ouvir as ponderações que a gente tem para trazer também. Então, eu acho que a gente realmente percebe uma diferença muito grande. E eu acho que às vezes perguntam para nós, né? Poxa, ainda tem questão para... Tem, claro que tem. Muitas. Né? Sempre temos, né? Mas a gente pode olhar sempre pelo lado bom da coisa. E eu acho que esse lado bom é a gente perceber o quão mais avançado e diferente nós estamos nesses anos recentes, né? Nesses últimos 2 anos. Na verdade, é um trabalho que eu acho que já vem aí de 3, 4 anos para cá, mas... um trabalho, né, que, quando eu olho para trás, eu te diria o seguinte, o Júlio preparou a cama, eu só estou rolando nela, entendeu? Mas, assim... Rolando não, você está fazendo um trabalho, né, Liane? Verdade seja dita, eu acho que sim, o Júlio, é isso que você falou, mas sem sombra de dúvida, né, de enaltecer o trabalho que você e o seu time vem fazendo também, dando continuidade e indo além. Eu acho que, e é uma coisa que a gente precisa tanto nesse Brasil aprender a fazer, a dar continuidade nos trabalhos bons que são feitos, né? Porque quando muda uma gestão, a gente sabe. Às vezes é muito comum, na verdade, desfazer tudo que a gestão anterior fez para começar do zero, para poder impor ou colocar a sua marca ali, e se deixa as boas coisas para trás e se começa do zero, né? Então, não, a eu gente acho que... é um trabalho bem conjunto e o Júlio acompanha, e ele na DIRAD, ele ajuda bastante, tá? Muito. Fica nos Então, bastidores. eu acho, é isso que eu disse para vocês, assim, na verdade, o INPI tem uma equipe fantástica, é muito boa. Né? Com todas as dificuldades de TI, a gente briga com eles, a gente reclama, não sei o quê, mas estão juntos, eles não têm capacidade, mas estão ali, olha,
tentam fazer. Então, eu acho que isso o INPI tem. Alguém disse que o melhor do INPI eram os seus servidores, e é uma realidade, porque são servidores de primeira linha, entendeu? Então, eu os defendo em todos os momentos e compartilho os resultados com todos, porque eu acho que é o trabalho de todos os servidores, colaboradores que a gente tem colaboradores que têm mais tempo do que eu na casa e que são fantásticos, conhecem muito mais coisas e com isso a gente consegue construir. Entendeu? Eu acho que essa é a parte boa. E tivemos a sorte, né, desses últimos administradores do INPI, o doutor Pimentel, o doutor Cláudio Furtado, são pessoas que têm um dinamismo muito grande e um olhar assim muito grande. Acho que Olhar para o agregaram. negócio, né? É, INPI, inovação, patentes como gerador de inovação, isso. de postos de É. trabalho, de renda e essa Mas outra não que visão. os outros não tivessem, tinham, né? O Ávila construiu a base da inovação, a academia, mas eu acho que esses dois últimos presidentes, eles trouxeram esse olhar para fora muito diferente e agregaram muito. Eu acho que eles aprendem muito com a gente aprende muito com eles, e essa construção tem sido muito, muito positiva. Eu acho Ah, que e os nós. resultados também estão aparecendo. Esse aqui também É, é muito legal, né? Não só os resultados, mas essa transparência, como vocês lidam agora com o público, conosco, das associações. Então, a gente só tem a enaltecer mesmo esse trabalho que está sendo feito e dar continuidade, né? O que foi plantado é, lá atrás. mas eu acho que essa é uma tendência do governo, né? Essa transparência é uma tendência, uma exigência muito grande dos órgãos de controle, né? Quanto mais transparente, eu posso errar, né? A gente pode errar, mas peraí, tu vai ser chamada a atenção, vai. Eu acho que é importante que os órgãos, nós não somos nada mais, nada menos do que servidores da sociedade, né? Então, eu acho que é extremamente importante que o que a gente faça. É claro que quando você está ainda em uma fase de construção, né, de um plano, tem coisas que ainda não dá para ser compartilhada, porque você ainda não amadureceu. Então, muitas vezes, se você compartilhar alguma coisa antes de amadurecer, você vai levar antes da hora. Vai levar muitas, muitas pauladas antes da hora. Então, quando você deixa amadurecer e você compartilha, e compartilha os motivos por que aquele plano foi elaborado, né, como ele foi elaborado, eu acho que essa percepção ajuda a todos, ajuda o usuário a entender onde é que a gente quer chegar. Não estamos fazendo só porque a gente quer. É que a gente tem uma meta. Para chegar a essa meta, precisamos elaborar esses planos, né? Então, eu acho que essa é uma tendência muito clara. Nesse novo governo, a gente tem isso muito claro. E eu acho que, embora a gente esteja vivendo momentos conturbados, eu acho que o futuro ainda é muito positivo. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bom, Ana, Liane. Eu acho que não Fechamos. tem alguma pergunta, acho que não temos, né, Mais nenhuma pergunta perguntas, aqui. nem comentários aqui pelo chat. Mas sempre aqui, parabéns pela exposição, né? Também reitero aqui, né, muitos agradecimentos pela objetividade e transparência, Liane, e pela acessibilidade, né? Por o quanto você se torna, né, torna as informações acessíveis e como é fácil, né, também conseguir conversar com você, sempre aberta ao diálogo, né? Você e time tem toda uma equipe aí, várias equipes, né? Então, São muitos várias. agradecimentos. Tá certo. Ivan, se ele ainda estiver assistindo, eu vou tentar realmente colocar esse relatório no site, e vocês entrem, vocês de vez em quando dêem uma olhadinha. Talvez a gente consiga até amanhã naquele relatórios gerenciais
essa mesma apresentação que eu fiz sem, talvez tenha, eu não tenho, talvez tenha que inserir uma tabela com a capacidade de exame de cada área, eu não sei se está, porque quando a gente faz planejamento anual, a gente calcula a capacidade de exame de cada área, considerando até as grávidas, o percentual de licença, a gente considera todos os itens, mas existem algumas imprevisibilidades que a gente não consegue prever, né? Mas a gente calcula muito numericamente, muito engenheiramente falando, o quanto cada um é capaz de produzir, se ele está fazendo, tem uma previsão de licença, se agora, por exemplo, ao longo do período alguém pode ficar grávida, porque uma grávida fica 6 meses de licença, a gente não tem como prever doenças, às vezes tem doenças longas, né? Mas a gente tem uma média, que trabalhamos com essa média. E esses dados, todos os nossos cálculos são muito baseados em números, O resto aí a gente tenta fazer acontecer. Tá bom? Tá bom, Tentarei Eliane. colocar todos esses dados no site para que todos vejam. E é assim, eu acho que é muito importante que eu atenda qualquer um que venha e que saiba, você fez para a associação tal, então vai fazer para mim, eu faço, não tem problema, entendeu? Eu acho que o importante é que todo mundo tenha o mesmo entendimento. Lembra no início do plano do combate ao backlog, eu acho que eu falei a mesma coisa, Várias associações. Não tem ideia de quanto foi, mas que foi muito, foi. Universidade, é isso aí. Mas acho que quanto mais divulgação, melhor para todos, né? Acho que em termos fica todo de mundo na mesma conhecimento, página, né? E entende exatamente o que é. E aí vocês podem nos defender melhor. Com certeza, Eliane. E olha, vários agradecimentos aqui pelo chat, tá? De várias pessoas que estão assistindo, agradecendo muito a você, te dando os parabéns por compartilhar tanta informação boa com a gente, né? Então, assim, dividir com você esses vários elogios e parabéns aqui a você. Tá bom, estamos juntos. Estamos aqui para ajudar também no que a gente Tá puder. certo, estou aguardando alguns estudos. Podemos falar de artigo 32? Uhum. Podemos. Podemos. Tem vários assuntos. Pois é. Isso vai ser muito bom também. Isso mesmo, tá bom. Tá bom, Tá. gente? Obrigado, Então, Eliane. muito obrigada. Obrigada a todos pela paciência. Ainda tem bastante gente, olha, tem quase 2 horas. Tem muita gente ainda. Mas, enfim, foi um prazer falar com vocês. Até logo. Muito obrigada, Eliane. Tchau, Obrigada. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Érica, obrigada aí. Érica, Muito obrigada, obrigada, Érica. Érica.